Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Abram comigo as suas Bíblias ao livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Serei o mais breve possível. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você achou, diz amém. Ainda tem alguns irmãos à procura do texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensivo, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceda, se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou no laço do inimigo. Versículo 8. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome hoje e para todos sempre. O que nós te clamamos neste momento, Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor preencha o nosso coração com a Tua palavra. Que em nosso coração não haja espaço para o que é aquilo que nós almejamos para nós mesmos, mas que no nosso coração seja preenchido da Tua vontade mediante a Tua palavra. Fica conosco e que neste momento, Senhor, nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e sermos edificados pela Tua palavra. Nos dá toda a compreensão e entendimento, nos dá a iluminação para podermos compreender a Tua palavra, Senhor. Faz assim, para a glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, como alguém que vai ministrar a Tua palavra, que vai explicar a Tua palavra para o Teu povo, a Tua igreja. E que verdadeiramente, a entendê-la, cada um de nós venha assim glorificar o Teu nome. Para a glória do Senhor é que nós te bendizemos, te louvamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos encerrando um ciclo aqui. Hoje nós iremos encerrar esse assunto que fala de igreja, que fala de tudo aquilo que a gente vem falando e aprendendo juntamente com os irmãos no que diz respeito à vida da igreja, à vivência da igreja.
Nós estamos aqui um pouco mais de 6 meses falando sobre este assunto, igreja. E eu pretendo, quando terminar aqui de falar sobre os presbíteros, eu relembrar tudo aquilo que a gente vem falando desde dezembro do ano passado até hoje, o último domingo do mês de junho. Então nós estamos aí um pouco mais de 6 meses falando sobre este assunto. E nós estamos encerrando aqui sobre essa temática do governo da igreja e mais especificamente falando sobre os presbíteros. Porque hoje nós iremos estar apresentando à igreja a nova liderança dessa congregação e assim fazendo por que não chamar, de uma cerimônia de imposição de mãos sobre essa liderança que estará sendo levantada hoje à noite. Amém? Liderança essa que terá 2 anos de serviço nessa congregação e ao findar os 2 anos, mais especificamente no meio do ano de 2018, nós estaremos agora levantando uma nova liderança agora mediante votação da congregação. Então em 2018, essa liderança que será levantada hoje, pela palavra mais bem empregada, ela irá caducar. Não de velha, porque os irmãos que serão levantados como liderança não são velhos, são jovens. Amém? Amém. Parece que ninguém acredita, gente, que vocês são jovens, mas são. Mas ela irá caducar por tempo de serviço. E aí, na metade do ano de 2018, nós, como igreja, estaremos fazendo uma votação para uma nova liderança. Então, para encerrar este assunto de igreja, de governo de igreja, e mais especificamente dos presbíteros, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 3. E a gente já vem falando desse assunto hoje. É o 3º domingo que a gente fala sobre o assunto presbíteros. E nós já falamos da importância do episcopado. Nós já falamos da necessidade de se ter líderes na congregação. Nós já falamos quais são as características destes líderes. Eles têm que ser marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. E aí, nós chegamos aqui no versículo 6, que diz, acompanhe comigo por favor, que diz assim: não seja neófito. Então essa última ou penúltima característica do presbítero é que ele não pode ser neófito. E o que seria essa palavra neófito? Numa linguagem mais clara para nós, ele não pode ser uma pessoa nova na fé. Mas a intenção de Paulo, ela ainda vai um pouco além do sentido de alguém que acabou de ser convertido a Jesus. O sentido de Paulo, e a gente percebe isso no final do versículo 7, é que essa pessoa, ela não pode ser neófito na fé, ele não pode ser alguém que ainda não tem uma maturidade espiritual. Ele não pode ser alguém ainda que não foi experimentado na fé. Ele não pode ser alguém que ainda não desenvolveu a sua fé. Este parece ser o sentido, além do que Paulo está falando aqui, de ser uma pessoa nova convertida. Porque é óbvio que alguém novo convertido ainda não desenvolveu a sua fé. É óbvio
óbvio que alguém novo convertido ainda não amadureceu na fé, ainda não foi experimentado na sua fé. Mas é possível, infelizmente, que alguém que tenha 10 anos de fé, ainda assim não seja maduro o suficiente. Ainda assim não seja uma pessoa que desenvolveu a sua fé. E por isso, ainda seja neófito. Por isso, é possível que ainda não tenha sido experimentado na fé. Então a intenção de Paulo aqui é que alguém que ainda não foi experimentado na sua fé, que ainda não amadureceu na fé, que ainda não desenvolveu a sua fé, este não pode ser presbítero, não pode ser um líder. Ora, se essa não fosse a intenção de Paulo, por que porventura ele diria que o presbítero tem que ser apto a ensinar? Como alguém que não desenvolveu a sua fé vai ser apto a ensinar? Se ele ainda não sabe, como diz os Hebreus, as coisas básicas da fé. Se ele ainda não consegue discernir, como foi falado aqui na ceia, sobre a ceia do Senhor. Então a intenção de Paulo aqui não é apenas alguém que é novo convertido. Sim, também novo convertido, mas a intenção dele é alguém que ainda não amadureceu na fé. Este não pode ser presbítero, não pode exercer liderança na igreja. Aí a pergunta, mas por quê? Por que alguém novo convertido, ou que não desenvolveu a sua fé, não foi experimentado, não amadureceu ainda, não pode exercer uma liderança na igreja? Por quê? Ele responde, versículo 6. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça, para não ficar arrogante, para não se achar melhor ou superior aos outros, simplesmente por ser um líder, simplesmente por achar que está num cargo de liderança, quando a liderança não é um cargo, mas um serviço prestado à congregação. Então, o novo convertido, ele pode se colocar numa situação como essa, achar que é superior. Aquele que ainda não amadureceu na fé, ele pode achar que ele está num cargo e não prestando um serviço, simplesmente porque ele ainda não entendeu o que é ser líder. Ele não entendeu, ele não está maduro o suficiente para entender isso. Por isso que não pode. Por isso que é inviável alguém que não desenvolveu a salvação, exercer uma liderança na igreja. Porque ele pode se ensoberbecer. E alguém que se ensoberbece, o seu fim é triste. O que diz Provérbios sobre alguém que se ensoberbece? A altivez procede a queda. Irmãos, na história, e eu não vou nem falar da nossa história de cristianismo, eu vou falar da nossa história aqui como igreja, aqui no sentido de Maracanaú. Qualquer um que se ensoberbeceu, caiu. Qualquer um. Eu lembro de um homem que uma vez disse o seguinte: ele estava numa dessas pregações, antigamente, há alguns anos atrás, se fazia muita, o que o pessoal chamava de cruzada evangelística. E esse homem, ele estava num estádio. Por favor, alguém pode trazer água para mim? Obrigado, filho. Ele estava num estádio lotado.
E aí quando ele sobe naquele palanque para começar a pregar, ele vê aquele monte de gente ali para ouvi-lo. E ele pensou: Deus precisa do meu ministério. Não preciso nem dizer o que aconteceu com ele. Ele caiu. Porque ele se tornou arrogante a ponto de achar que Deus precisava dele. Obrigado. A altivez, a soberba, a arrogância, ela precede a queda, ou seja, ela vem antes da queda. Todo homem que achou que era alguma coisa, caiu. Olhando para as Escrituras, a gente pode citar aqui o próprio Nabucodonosor, que achava que era alguma coisa, e Deus fez o que com ele? Fez ele comer capim, como um cavalo. E o homem ficou louco, pensando que era um cavalo comendo grama, comendo pasto. A altivez, a arrogância vem antes da queda. E se alguém não amadureceu o suficiente, ele vai achar que por estar prestando um serviço de liderança, ele é alguém. Ele é alguma coisa, ou ele é superior aos outros. Não, irmãos. Nós somos iguais. A diferença entre alguns irmãos e aqueles que serão apresentados como líder é porque aqueles que serão apresentados como líder vão prestar um serviço à congregação e esses vão ter mais responsabilidade perante Deus. Essa é a diferença. Mas isso não nos torna melhores de maneira nenhuma. E é justamente por isso que não pode ser pessoas que ainda não amadureceram na sua fé. Neófitos. Amém? Amém. E aí ele conclui, versículo 6, dizendo assim: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Esse incorrer na condenação do diabo, ele pode ter dois sentidos. O primeiro é para que ele não caia na mesma situação a qual Satanás caiu, de achar que era alguma coisa e cair. E a segunda coisa que pode ser é que ele não fique de forma que ele possa ser acusado pelo diabo. Vocês entenderam isso? Para que ele não fique numa situação onde o inimigo possa acusá-lo. Então ele não pode ser neófito, para não se ensoberbecer, porque se ele se ensoberbecer, ele vai estar caindo nessa condenação, ou na mesma situação do inimigo, ou ele vai estar na situação onde ele pode ser acusado pelo diabo. Por isso, os líderes não podem ser novos convertidos. Os líderes não podem ser imaturos na fé. Tem que ser irmãos maduros, experimentados, que tenham desenvolvido a sua fé em Cristo Jesus. Amém. Para finalizar, eu disse que seria rápido. Versículo 7. Pelo contrário, ou seja, não pode ser neófito, não pode ser soberbo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do diabo. Eu falei um pouco sobre isso, e deixa só eu acrescentar mais alguma coisa aqui. Os líderes, eles têm uma responsabilidade, por assim dizer, uma vida pública, uma prestação de contas pública com os de fora. Como é que o mundo nos vê?
Como é que as pessoas da onde você trabalha vê você? Como é que as pessoas ali da vizinhança onde você mora, os seus vizinhos da frente, da esquerda, da direita, como eles veem você? Como eles conhecem você? Eu lembrando aqui que o Everton estava dizendo que as pessoas conhecem ele lá como é? Crente. O crente. Amém. Mas a questão é essa. Como é que as pessoas veem a gente? Como é que elas nos enxergam? Qual é? Versículo 7, olha aí, por favor. É necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Como as pessoas de fora nos veem? E é óbvio que eu estou aqui e o texto tem esse contexto, que Paulo está falando aqui credenciais de pessoas que vão exercer essa liderança na igreja, de presbíteros, mas isso vale para todos nós, não só para os líderes. Como é que as pessoas de fora nos veem? Que ambiente a gente frequenta? Que tipo de lugar a gente anda? Lugares onde alguém que não é cristão olha para nós e diz: isso aqui não é lugar para o cristão estar. Então, meus irmãos, se o que eu estou dizendo aqui serve para todos nós, quanto mais para aqueles que serão líderes de uma comunidade cristã, de pessoas salvas e santificadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Às vezes eu penso que nós não temos tanta concepção do que significa essa comunidade. Sabe como a Bíblia nos chama? A Bíblia nos chama de comunidade dos santos. A Bíblia nos chama de comunidade dos salvos. E é uma responsabilidade grande que nós temos. Nós temos a responsabilidade de sustentar a verdade. Não é isso que Paulo diz em 2 Timóteo? Nós somos o baluarte, a coluna de sustentação de quê? Da verdade. O mundo precisa olhar para nós e saber que aqui em nosso meio existe a verdade de Deus. Não a verdade que a gente quer, mas a verdade de Deus. Nós temos essa responsabilidade. Amém? Por isso, o testemunho dos de fora, a nosso respeito, ele tem muito valor. Como o mundo nos enxerga. E aí eu quero só fazer mais um último detalhe aqui. É que às vezes a gente costuma ver frases bonitas no Facebook dizendo: eu não estou nem aí para o que acham de mim. Bom, eu não sei se você já postou isso, mas eu quero lhe dizer que essa não é uma frase cristã, muito menos bíblica. O texto está dizendo que nós temos que ter bom testemunho para os de fora. E eu não vou estar nem aí para o que dizem de mim? Como assim? O que dizem de mim pode até não ser verdade, mas eu posso estar passando essa impressão. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que estão falando de mim. Eu preciso dar bom testemunho para os de fora. Essa história, o que eu mais me impressiona é a pessoa fazer esse tipo de comentário e não está nem aí se é bíblico ou não. Sendo
cristão. É isso que me incomoda. Ontem a gente estava na casa do pai do Everton e a gente estava falando sobre que as coisas estão ficando cada vez pior, e principalmente essas pessoas que estão querendo, porque o Miguel estava falando que aquele deputado lá, ele estava querendo fazer uma liminar para mudar trechos da Bíblia que falam que eles acham que é homofóbico. E aí, sabe de uma coisa, irmãos, eu não estou nem preocupado com isso, eu não estou nem aí para isso. Sabe o que é que realmente me preocupa? São os irmãos ouvindo pregações de pessoas que são hereges, dando ouvido a esse tipo de ensinamento que a gente viu aqui na quarta-feira, numa das quartas-feiras, aqui no livro de Timóteo, que é doutrina de demônios. É isso que me preocupa. Eu não estou preocupado se um cara que não acredita em Deus quer mudar a Bíblia. Eu estou preocupado em aqueles que se dizem cristãos pregando heresia e a gente ouvindo. E nem se dando o trabalho de olhar se é bíblico. Isso é que me preocupa de verdade. Pessoas mudando de congregação para congregação sem estar nem aí do que está sendo pregado ali. Essa é a nossa preocupação, essa é a minha maior preocupação. Nós estamos de fato tendo essa preocupação de ser um bereano, por assim dizer. O que os bereanos faziam? Atos 17. O que eles faziam? Paulo pregando e eles fazendo o quê? Examinando aonde? Nas Escrituras. Então não é porque o cara é um apóstolo, não é porque ele é um bispo, não é porque ele é sei lá o que, um semideus, um patriarca, ou seja lá o que o que ele fala valeu e pronto. Nós não estamos mais na Idade Média, onde aquilo que era falado pelo sacerdote, pelo eclesiástico, pelo papa, ele tinha mais autoridade do que a Bíblia. Não estamos mais nessa época. Até o que é falado deste púlpito, você tem, não é o direito, você tem a obrigação de examinar nas Escrituras. É isso que é a igreja. É isso que é comunidade. A autoridade máxima neste lugar, nessa reunião dos santos, nessa reunião dos salvos, não são aqueles que têm por nome pastores, não são os líderes. A autoridade máxima nessa comunidade aqui são as Escrituras Sagradas. É por ela que nos movemos. É por ela que nós temos fé no nosso Salvador Jesus. Por isso, irmãos, eu peço para você, eu lhe suplico, examine as Escrituras. Não engula tudo que você escuta. Nos tempos de hoje, eu vou ser até mais duro. Nos tempos de hoje, duvide do que está sendo pregado na maioria dos cultos. Examine as Escrituras. Examine, porque nela é que há o caminho para a salvação. Jesus. Amém? Amém, meus amados? Amém. Eu quero encerrar isso aqui, nessa parte. Então, eu estou encerrando aqui sobre o governo da igreja e os presbíteros. Acho que no mês retrasado, eu falei sobre os diáconos. E esse mês agora, nós falamos sobre os presbíteros. Tanto o mês passado como esse mês aqui, eu estou falando sobre os presbíteros e nós encerramos hoje. E essas são as qualidades. Eu tentei ser o mais específico possível com cada qualidade dessa apresentada pelo apóstolo Paulo. E para encerrar, eu gostaria de lembrar
nós já falamos a respeito da igreja? Juan, solta aí, por favor. Quando nós iniciamos falando sobre a igreja, o nosso primeiro tema, falando sobre igreja, foi: qual é o propósito da igreja? E o propósito da igreja é qual? Glorificar o nome de Deus. Eu sei que a gente escuta muito dizendo que a missão da igreja é evangelizar. Não, a missão da igreja é glorificar o nome de Deus. Evangelizar é um meio pelo qual nós glorificamos o nome dele. Então, se esse é o propósito da igreja, como é que nós glorificamos a Deus? Adorando. E nós adoramos a Deus de duas maneiras: a adoração pública, que é o culto público, que é o que nós estamos fazendo aqui, e nós adoramos a Deus de forma particular, a nossa vida como um culto a Deus, aquilo que Flávio pregou aqui na semana passada. Quem lembra? O Flávio lembra. Então, dessas duas maneiras, nós adoramos a Deus e assim nós glorificamos a Deus. A segunda coisa é a edificação da igreja. Irmãos, nós não estamos aqui para ser meninos na fé, para ser crianças. Nós estamos aqui para amadurecer, para desenvolver a nossa salvação, como diz Paulo. E quando nós amadurecemos na fé, a igreja é edificada, nós glorificamos, porque a edificação da igreja glorifica o nome dele. E a outra coisa que nós fazemos é a evangelização. Quando pessoas são evangelizadas, isso é para a glória de Deus. Não é para a gente se ensoberbecer e dizer: eu vou ganhar o Maracanã para Cristo. Não, você não ganha ninguém. Quem ganha é Deus. Você só tem a responsabilidade de evangelizar. Almas são ganhas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. A sua função é pregar. Então, quando alguém disser assim: quantas pessoas tu ganhou para Cristo? Eu nunca ganhei ninguém, mas já evangelizei um bocado. Quem ganha é Deus. Glória a Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aleluia. Paulo disse isso aos Coríntios. E a gente quer mudar a situação? Vai, Juan, por favor. O segundo tema que nós falamos aqui foi os atributos da igreja. A igreja é única, santa, universal e apostólica. E essa questão da igreja ser única, a igreja é uma. Não existe igrejas, existe a igreja do Senhor Jesus. A questão de ser santa é porque quem nos chama? Quem nos chamou? Pedro disse: é santo aquele que nos chamou, então sejam santos. Por isso a igreja é santa. Ela é universal porque ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. A igreja não muda. Ela é uma, sempre. E ela é apostólica por quê? Porque ela tem um apóstolo? Sim ou não? Óbvio que não. Ela é apostólica porque ela está sob os fundamentos, ou melhor, sobre os fundamentos dos apóstolos. E onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê os fundamentos dos apóstolos? Nas Escrituras. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Glória a Deus. Por isso a igreja é apostólica. Esses são os atributos da igreja. Passa. A terceira pregação sobre esse tema igreja foi as marcas da igreja. E quais são as marcas da igreja? Número 1, a pregação correta da palavra de Deus. E a base dessa pregação correta é uma teologia bíblica. E o que é uma teologia bíblica? É nós entendermos a verdade sobre Deus. Deus é santo.
santo, Deus é amor, Deus é justiça. Esses atributos de Deus, que na maioria das vezes nós nem sabemos. A verdade sobre o ser humano. O ser humano não é importante, não. O ser humano é um miserável pecador. Esse negócio de que você é um espelho, isso não existe. Que reflete a imagem do Senhor. Da onde? Esse negócio de raridade não funciona. A Bíblia não sustenta isso. Amém? Amém. Então essa teologia bíblica é a base para a pregação correta da palavra de Deus. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo e tudo isso. E o homem o que é? Resumindo numa palavra, o homem é pecador. E em segundo lugar, a marca da igreja é a administração correta das ordenanças. Que ordenanças? Batismo e ceia do Senhor. Essas são as marcas de uma igreja. Passa, irmão. O outro tema foi a membresia da igreja. E nós falamos que os membros da igreja eles têm dois tipos de deveres. Os deveres uns com os outros. Alguém lembra qual é o dever um com o outro? Quem mais, mano? Os deveres que nós temos uns com os outros: amar, que mais? Viver unido, suportar, se alegrar, considerar o próximo superior a si mesmo, chorar com os que choram. Esse é o nosso dever, uns para com, trabalhar para edificação, suportar uns aos outros, supervisionar uns aos outros. Esse é o nosso dever uns com os outros. E o outro dever é? Qual é o outro dever? Com os pastores. Nós devemos honrá-los. Mas só uma ressalva. Não honrar no sentido de que vamos botar um pedestal aqui e vamos adorá-lo. Não. Não é isso. É respeito. É respeito. Como diz em Hebreus 13. Honrem os seus guias e líderes. Honrem. Porque eles velam por vossas almas. É o que diz Hebreus 13. Amém? E os deveres de todos, como membros da igreja, esses são deveres de todos nós, líderes ou não: batizar, administrar a ceia, definir e proteger a membresia, administrar bem os dons, garantir que a mensagem seja pregada. Isso é responsabilidade de todos nós, como membros da igreja de Cristo. Amém? 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 Glória a Deus. Passa. Depois nós falamos sobre a esperança da igreja. Então a esperança da igreja ela é viva na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Amém. Nós iremos ressuscitar com Ele. E a nossa esperança é a consumação de tudo. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior e a tendência é ficar pior. Se nós temos como esperança uma coisa aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, disse o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança está aqui, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança maior é a consumação de tudo, onde nós teremos o nosso corpo glorificado, onde não iremos pecar mais. Essa é a maior esperança. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja não é você vai receber uma promoção mês que vem. A esperança da igreja não é aquele teu parente que está no hospital vai ser curado em nome de Jesus. Essa não é a esperança da igreja. Isso pode acontecer, mas essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é viver na glória com Cristo Jesus. Amém. Isso só vai acontecer na consumação de tudo. Faça, irmão.
Então, nós chegamos aqui. A igreja arrogante. E eu disse para os irmãos que essa igreja era uma igreja que eu não gostaria que nos tornássemos. Por quê? Porque nós não estudamos este assunto para sermos melhores ou superiores aos outros. Nós não estamos estudando isso aqui para dizer, olha, nós somos a igreja de verdade e os outros não. Nós estamos estudando essa ortodoxia, ou esse ensino correto, porque é isso que significa essa palavra, reto ensino. Essa ortodoxia não é para nos tornar arrogante, é para nós termos consciência de quem nós somos. Estudamos esse assunto para saber e o que somos como igreja. O que é igreja? O que nós somos como igreja? Essa consciência que eu gostaria que nós desenvolvêssemos, que nós tivéssemos. Então, nós não podemos nos tornar arrogantes por causa da ortodoxia. O reto ensino é para nos dar consciência de quem nós somos. E nós não somos melhores ou superiores que ninguém. Nós somos simplesmente a comunidade dos santos e dos salvos para a glória de Deus. Passa, irmão. E por fim, nós chegamos aqui no governo da igreja, onde nós explicamos por que não apóstolos. Porque não tem mais apóstolos hoje. Porque a igreja não é constituída de apóstolos. E eu expliquei o motivo. E aí eu disse que a igreja é constituída por diáconos e presbíteros. E falei das características de cada um, baseado em 1 Timóteo capítulo 3. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos agora fazer a apresentação dos nossos irmãos que estarão constituindo a nova liderança nessa congregação. Amém. E eu queria chamar aqui os 3 irmãos. O Francisco Amadeu, mais conhecido como Peu. O Everton. E o Everton, mais conhecido como Tom. Fica aqui, irmãos, por favor. Dessa vez pode subir. Tá vendo, né, Lula? Soprar aqui na minha orelha. Nós iremos fazer uma pequena cerimônia de imposição de mãos sobre os irmãos. E eu peço, se possível, que vocês possam se ajoelhar. Ixi, velho, não consegue não, né? Você, irmão. Foi mal, velho, eu não pensei nisso. Eu peço que a igreja fique de pé. E que vocês estendam as suas mãos sobre a vida desses irmãos. E vamos orar pela vida deles e o Pai vai fazer a administração dessa oração. Em nome de Jesus, nós, nesse instante agora, vamos orar, vamos interceder a Deus por esses líderes que o Senhor tem levantado. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós como pastores dessa congregação, estamos aqui, ó Deus, para derramar, ó Pai, a bênção que o Senhor nos dá também sobre a vida desses 3 homens que estão nesta noite levantados, ó Deus, para nos ajudar na condução da Tua igreja toda. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida do Peu, do Everto, do Tom, para que eles, ó Pai, junto conosco, ajude-nos na condução, ó Deus, de toda a Tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que todas as coisas que o Senhor faz é perfeito. Em todos esses
estudos, ó Deus, de mais de 6 meses, que foi ministrado aqui pelo pastor Anderson. Nós aprendemos, ó Deus, num só coração e sabemos que tudo veio do Senhor. Nós compreendemos, ó Deus, o quanto é necessário, ó Pai, trabalharmos juntos. E essa liderança, ó Deus, que hoje se levanta na pessoa desses 3 homens, veio do Senhor. Amém. Porque somente o Senhor pode fazer coisas assim. Glórias ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós, diante do Senhor, diante de toda a igreja, abençoamos a vida de cada um deles para nos ajudar nesse trabalho, para nos ajudar, ó Deus, nessa empreitada. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada um de nós, que a nossa caminhada, que a nossa direção, Senhor, seja cada dia a presença do Senhor. Amém. E cada um de nós, no tempo, na oportunidade, possamos sempre estarmos, ó Deus, sendo luz para esse lugar, sendo, ó Pai, exemplos para muitos aqui. Somos pecadores, sim, mas em cada um de nós habita o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Por isso, Deus, as coisas acontecem segundo o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Deus, toda a tua igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja privilegiada porque o Senhor habita aqui cada instante. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.